Em só 6 anos, o único conflito mudou o mapa do mundo para sempre. Ele trouxe tecnologias assustadoras e tirou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. É muita gente. Hoje, a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça gigante para entender como aconteceu o maior e mais terrível evento da história, a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente entender direitinho a Segunda Guerra, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho da Primeira. Porque, olha, a paz que assinaram naquela época, na verdade, era bem frágil, sabe? Era tipo um castelo de cartas que qualquer ventinho podia derrubar tudo. E a primeira peça desse quebra-cabeça tem nome: Tratado de Versalhes. Pensa assim, para a Alemanha, foi como se ela tivesse que levar a culpa sozinha por uma briga de todo mundo. O país foi obrigado a dizer a culpa foi toda minha, a pagar uma dívida enorme, quase impossível de quitar, entregar um monte de terra e ainda ficar com um exército bem pequenininho. Isso, claro, não trouxe paz de verdade. O que trouxe foi um sentimento gigante de humilhação e, pior, uma vontade de vingança. E para complicar ainda mais, a organização que criaram para ser tipo a juíza do mundo, a tal da Liga das Nações, ela era muito fraca. Imagina um inspetor de pátio que vê o bullying acontecendo na escola, mas não pode fazer nada para parar os valentões. Foi exatamente isso. Quando países como o Japão e a Itália começaram a atacar os vizinhos, a Liga até reclamava, mas na prática não tinha poder nenhum para impedir. Ok, então a gente já tem um tratado injusto e uma juíza sem poder. Agora, vamos juntar isso a uma crise econômica gigantesca que abalou o mundo todo. Pensa bem, quando as pessoas perdem tudo, emprego, dinheiro, até a esperança, elas ficam desesperadas. E aí, ficam mais fáceis de acreditar em líderes que aparecem prometendo resolver tudo de um jeito rápido e bem perigoso. E olha só o tamanho desse desespero: 6 milhões. Em 1932, lá no pico da crise, 6 milhões de pessoas só na Alemanha estavam sem emprego. A economia do país estava destruída. As pessoas estavam prontas para ouvir qualquer um mesmo que prometesse um jeito de sair daquele buraco. E foi aí que eles apareceram. Figuras como Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. Eles surgiram com discursos muito fortes, sabe? E fizeram uma coisa muito esperta e perigosa. Arrumaram culpados. Apontaram um dedo para grupos como os judeus e para outros países dizendo que a culpa de tudo era deles. Prometeram empregos, orgulho de volta para o país e no meio de tanto desespero, mas muita gente acabou acreditando nessas promessas. A ideia central de Hitler tinha um nome complicado: Lebensraum. Mas a gente pode traduzir como espaço vital. Ele dizia que a Alemanha era tipo uma planta crescendo num vaso apertado. E para essa planta crescer forte, ela precisava de mais espaço, de mais terra. Só tinha um detalhe, né? Essa terra já tinha dono, já pertencia a outros povos. E ele estava decidido a pegar essa terra na marra. Essa foi a grande desculpa para toda a violência que estava prestes a começar. Pronto. Com todo esse poder nas mãos e com essa ideia de expansão na cabeça, Hitler começou a agir. E cada passo que ele dava era como uma pecinha de dominó caindo e derrubando a seguinte, empurrando o mundo inteiro para a beira de uma guerra. Olha só como a coisa foi piorando, passo a passo. Primeiro, em 1938, Hitler simplesmente anexou a Áustria. Depois, os outros países da Europa, como a Inglaterra e a França, tentaram acalmá-lo. Foi tipo, tá bom, pode ficar com um pedaço da Tchecoslováquia, mas depois para, ok? Eles acharam que isso ia satisfazer ele, mas é claro que não funcionou. Ele não parou. E quando ele invadiu a Polônia em 1939, aí foi a gota d'água. Não tinha mais conversa. A guerra tinha começado. E a Alemanha avançou pela Europa com uma velocidade impressionante. Eles usaram uma tática nova chamada Blitzkrieg, que quer dizer guerra relâmpago. Era exatamente isso, uma tempestade de ataque. Primeiro vinham os aviões bombardeando tudo. Logo atrás, os tanques, super rápidos, quebrando as defesas. E por fim, os soldados. Era tudo tão rápido, tão coordenado, que os inimigos nem entendiam o que tinha acontecido direito. Quando viam, já era tarde demais. Até então parecia uma guerra da Europa. Mas em 1941 tudo mudou. Duas coisas aconteceram que transformaram o conflito numa guerra mundial de verdade. Primeiro, Hitler quebrou um acordo que tinha e invadiu a União Soviética. Isso abriu uma frente de batalha imensa no leste. E alguns meses depois, lá do outro lado do planeta, o Japão, que era aliado da Alemanha, atacou de surpresa a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Foi o que bastou. Os Estados Unidos entraram na guerra e aí sim, o mundo inteiro estava em conflito. Por um bom tempo, parecia que a Alemanha e seus aliados, o Eixo, iam ganhar. Eles pareciam imbatíveis. Mas, com a entrada de dois gigantes na guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, o jogo começou a virar.
A balança do poder começou a pender para o outro lado. Então, para a gente entender essa virada, vamos lembrar dos times. De um lado, a gente tinha o eixo, Alemanha, Itália e Japão. E do outro, os aliados, que era uma turma bem diferente junta, mas muito poderosa. Reino Unido, União Soviética, os Estados Unidos e também a China. A grande via. O exército alemão, que todo mundo achava que era invencível, foi pego numa armadilha. O frio extremo da Rússia e a resistência soviética, que foi inacreditável, simplesmente esmagaram os alemães. Essa foi a primeira grande derrota de Hitler. Foi um golpe tão forte que o exército dele nunca mais foi o mesmo na frente leste. E enquanto a Alemanha estava apanhando lá no leste, os aliados prepararam uma surpresa gigantesca no oeste. Foi o famoso Dia D. Milhares e milhares de soldados, em uma frota de navios que parecia não ter fim, atravessaram o mar e desembarcaram nas praias da França. Com essa invasão, eles abriram uma segunda frente de batalha. Agora, o exército de Hitler estava sendo espremido tipo um sanduíche, com os soviéticos de um lado e os aliados do outro. Com a Alemanha encurralada e o Japão também perdendo batalhas importantes no Pacífico, dava para ver que o fim da guerra estava chegando. Mas os últimos momentos desse conflito seriam de uma destruição em um nível que ninguém nunca tinha imaginado. Os exércitos dos aliados avançaram por todos os lados, até se encontrarem no coração da Alemanha, em Berlim. Lá, sem saída e vendo que tudo estava perdido, Hitler tirou a própria vida dentro do seu esconderijo. Poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. Acabou. A guerra na Europa tinha finalmente chegado ao fim. Só que a guerra ainda não tinha acabado de verdade. Lá no Pacífico, o Japão continuava lutando com muita garra. Para acabar com o conflito de vez, os Estados Unidos tomaram uma decisão terrível: usar uma arma nova e devastadora. Eles lançaram 2 bombas atômicas, uma sobre a cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki. A destruição foi tão completa, tão assustadora, que o Japão não teve outra escolha a não ser se render. E aí sim a Segunda Guerra Mundial terminou. E quando a poeira finalmente baixou, o mundo era outro. Completamente diferente. A guerra deixou feridas gigantescas, mas, no meio de tanta destruição, também surgiu uma vontade de construir um mundo novo e, quem sabe, mais seguro. Mais de 60 milhões. Esse foi o número de vidas perdidas. É um número tão grande que é difícil até de imaginar. E o mais triste de tudo é que a maioria dessas pessoas não eram soldados, eram pessoas comuns. Homens, mulheres, crianças. Foi, de longe, o conflito que mais matou gente em toda a nossa história. E, no meio dessas ruínas, um mundo novo começou a se formar. Primeiro, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, para tentar ser uma juíza melhor e mais forte do que a antiga Liga das Nações. A Europa, que antes mandava no mundo, estava destruída, e no lugar dela surgiram 2 novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A briga entre essas 2 potências daria início a uma nova fase de tensão no planeta, a chamada Guerra Fria. E tudo isso nos traz a uma última pergunta. A Segunda Guerra Mundial mostrou para todo mundo o perigo do ódio, da intolerância, da violência. Mas, se a gente olhar para o mundo de hoje, com tudo o que acontece, será que a gente aprendeu mesmo as lições de 1945? É uma boa pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia nessa jornada pela história.